Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde o mês de janeiro, temos conversado sobre a educação dos filhos na era digital, com o objetivo de ajudar as famílias a construir uma relação saudável, tanto nossa, dos adultos, como das crianças e adolescentes com as telas. E quando nos referimos às telas, não estamos falando apenas do uso do celular, mas também do tablet, do computador, do videogame e da TV. No último episódio, a professora doutora Késia Nunes apresentou uma lista que foi elaborada pela Sociedade Brasileira de Pediatria com os principais problemas médicos e alertas de saúde das crianças e adolescentes relacionados ao uso excessivo das telas. Como vimos, esta lista apresenta muitos comprometimentos na saúde física, mental, intelectual e social. E é por essa lista que iniciaremos a nossa conversa com você, pai, mãe, avó, cuidadora, professora. O primeiro problema listado é a dependência digital e o uso problemático das mídias interativas, como podemos ver. Mas o que significa dependência digital? Se refere ao uso excessivo, descontrolado das tecnologias, quando a pessoa, seja adulto ou criança, sente uma necessidade incontrolável de utilizar as telas, as redes sociais, as tecnologias para permanecer conectado, não importa o lugar nem as pessoas que estão à sua volta. Será que estamos vivendo essa dependência digital em nossos lares? Como está o nosso relacionamento com as telas ou qualquer outra mídia interativa? Muitas vezes temos dificuldades para identificar se o nosso relacionamento tem sido saudável ou problemático. Mas ouça essa experiência que vivenciamos no último seminário Unidos em Família, no mês de fevereiro deste ano. Na aula com os intermediários, que são as nossas crianças de 7 aos 11 anos, e com os adolescentes, conversamos a respeito do uso das telas em nossas casas e mostramos esta mesma lista da Sociedade Brasileira de Pediatria. No decorrer da aula, percebemos que muitos estavam incomodados com as nossas recomendações. Quando terminamos, o intermediário de aproximadamente 7 anos, muito preocupado, me disse: "Tia, sabe quando você falou que tem pessoas viciadas no celular? Meu pai é assim. Lá em casa, ele só fica no celular. E quando eu estou com o celular da minha mãe descarrega, eu chamo ela para brincar. Ela manda chamar meu pai. Aí ele briga comigo e não tenho ninguém para brincar na minha casa." Quão sério é este relato na vida desta criança que também fica no celular até descarregar. Somos como espelhos para os nossos filhos, uma referência que eles veem e imitam. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, registrou: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." Ele estava ensinando os irmãos a imitá-lo porque ele imitava outro maior que o constituía, como ele fala no livro de Gálatas: "Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim." Nossos filhos nos imitam. Isso já está comprovado pela palavra de Deus e pelas ciências humanas e sociais. Eles aprendem com as nossas ações e com os nossos ensinos. Neste momento que estamos vivendo de dias trabalhosos e da velocidade acelerada do tempo, o Senhor nos desperta para não estarmos distraídos como o sacerdote Eli, que vivia no templo, num tempo de decadência espiritual, assim como nós também vivemos nos dias atuais, e não corrigia seus 2 filhos, não ensinava limites, deixava-os fazer o que quisessem. E de modo diferente, Samuel, apesar de também viver no templo, no mesmo ambiente que Eli e seus filhos, Samuel estava atento à voz do Senhor. E Ana, sua mãe, embora tenha entregado ainda muito criança para viver no templo, ela estava atenta ao crescimento do seu filho, pois todos os anos trazia uma túnica que cabia perfeitamente em Samuel. E quando Deus falou com Samuel em sonhos, ele respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." Neste enunciado temos 2 ações muito importantes, a de falar e a de ouvir. Fala, Senhor, é Deus falando conosco, cuidando de nós e da nossa família. O Senhor não nos deixa sozinhos na criação e na educação dos nossos filhos. Ele fala conosco, Ele está nos ensinando neste momento. A segunda ação na resposta de Samuel se refere a ouvir.
O Senhor fala e nós ouvimos, obedecemos. Nós temos ouvido a voz do Senhor na educação dos nossos filhos? Os nossos filhos têm feito a boa escolha como Samuel ou realizam somente as suas próprias vontades como os filhos de Eli? Se o Senhor está falando conosco sobre a educação dos nossos filhos na era digital, é porque ainda há tempo de ajustar a nossa conduta com as telas, as redes sociais, as tecnologias e também a conduta de nossos filhos. Que uso temos feito no precioso tempo que conseguimos estar em casa? Temos usado as telas de modo moderado e equilibrado, que possibilita uma rotina saudável, com um tempo reservado para ensinar os filhos, para conversar e brincar em família, ou um uso excessivo, como aquele intermediário nos relatou. O tempo que você está em casa, seu filho vê na tela do celular. Você tem se distraído nas redes sociais, nas séries, nos jogos, no videogame, esquecido de uma rotina colaborativa, onde todos contribuem com as atividades domésticas. E uma rotina colaborativa, ela precisa estar fundamentada no respeito, no autocontrole, na responsabilidade e na cooperação. Verifique se você não está exagerando com o vício de conferir mensagens pelo WhatsApp ou as redes sociais, esquecendo de colaborar com as atividades domésticas e, sobretudo, na educação de seu filho. Qual ajuste precisa ser feito primeiro na nossa vida? Vigie. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, o Senhor nos ordena a vigiar e orar. Não basta orar para Deus resolver. É claro que Ele tem poder para resolver todos os nossos problemas, mas antes é preciso uma ação consciente e intencional da nossa responsabilidade de educar, vigiar. Avalie se você já é ou está se tornando dependente digital. Para cuidar dos nossos filhos, precisamos cuidar de nós primeiro. Vamos nos ajustar para educá-los, porque a infância e a adolescência são fases únicas que não voltam e estão passando despercebidas por muitos pais, assim como para as muitas crianças, adolescentes e jovens, enquanto ficam vidrados nas telas. Educar dá trabalho, mas certamente não educar dá muito mais trabalho. Nós somos dependentes de Cristo e não das telas, das redes sociais, das séries, do videogame. E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Ser dependente desse Deus onisciente, onipresente e onipotente, que nos ama e cuida da nossa família. Em nenhum momento falamos de abolir as tecnologias das nossas vidas, até porque vivemos neste tempo da era digital. Mas a nossa recomendação é de um uso com moderação, com supervisão e seleção espiritual. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para buscarmos o melhor caminho para educar os nossos filhos e não nos distrairmos no mundo digital. A paz do Senhor Jesus.